O problema que afeta adolescentes e adultos também, eu conheço muitos adultos que ficam infelizes a partir das redes sociais, é a constante comparação com os outros. E com uma vida editada dos outros. Com uma vida editada não uma vida outros. real. Exato. Olha, ninguém leva pro Instagram um momento ruim, um momento de depressão, um momento em que você tá em dúvida da sua vida, assim, né? O tédio, ele tem origem no excesso de dopamina, né? E o nosso mundo é dopaminado, o nosso mundo é açucarado, o nosso mundo é cheio de emoções que a gente tá viciado em manter a dopamina num estado alto. Então, tudo que não se parece com isso aqui me parece entediante. E para adolescente isso é muito mais perigoso. E dentro do seu ciclo social, você fica sabendo de informações que você não saberia se não fosse a rede social. Você não sabe que seu vizinho almoçou naquele baita restaurante, você não sabe onde o cunhado passou as férias. Você sabia se o seu amigo foi para os Estados Unidos, se não foi, você ia encontrar com ele de vez em quando. Exato. Hoje você sabe na hora. Na hora, e aí você fica pensando, por que eu também não fui nesse restaurante? Por que eu não tenho esse carro? Por que eu não tenho esse apartamento? Por que eu não fui passar as férias nesse lugar? O efeito do Instagram do turismo mundial estragou vários lugares, assim, que eram sensacionais de visitar. É verdade. Porque agora você não quer... Porque agora você não consegue tirar uma foto do lugar, porque tem uma fila de milhares produzindo para a rede social. Eu estava... Não é ir no lugar. Imagina a Torre Eiffel hoje em dia, não né? É mais, agora. Não é mais ir no lugar, é mostrar que você foi. Eu estava na cidade do Porto agora em maio, Pedro também, né? Fui fazer umas conferências, etc. E existe uma livraria na cidade do Porto que para mim tem um significado muito forte, que é a livraria Lelo. Os irmãos Lelo, eles publicaram dicionários, e o primeiro dicionário que eu ganhei da vida, dos meus pais, que eu tenho comigo até hoje, são 3 volumes pequenininhos do dicionário Lelo. Estando eu na cidade do Porto, eu queria visitar, né, a livraria Lelo. Havia uma fila de espera de 2h30 para visitar por conta do Harry Potter. Eu tentei, eu desisti. Não mais. Você paga 5 euros para entrar e não pode parar dentro da livraria. Que para quem escreve livro, como é o nosso caso, é algo, você tem que passar pelo lugar. Esse se tornou o principal negócio deles, mas eles não são tolos. A pessoa que comprar algum livro tem o dinheiro abatido. Mas o lugar se tornou um point. Você não pode não ir à cidade do Porto. Se você tiver determinada idade, não pode não ir e não visitar aquele lugar. Então, essa glamorização, né, eu me lembro, você que morou na cidade de Barcelona, né, uma coisa é a Barcelona, quando você morava lá, outra coisa é a Barcelona instagramada, né, que a gente tem hoje, que é muito mais, né, um outro movimento. E também, né, no Brasil. Agora, isso nos dá uma visão, às vezes, um pouco negativista, né, do que as coisas são. Existem outros lados, aquilo que a gente falava antes. Né? Tem várias coisas do mundo digital que permitiram que a gente crescesse, né, que fosse formar-se. Né? Houve uma amplificação das nossas capacidades que a escola teve que, e tem, né, de buscar atrás de algumas coisas. Isso não tirou. Outro dia eu brincava isso com o Pedro, dizer, vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges dentro de casa. Você tem que, você trabalha de segunda a sexta de maneira insana, e sábado e domingo, em vez de repousar, você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio. Arrumar programa. Eu quero ver minha mulher fazendo uma programação que ele vai. Alguma vez na vida, meus pais perguntaram, você quer fazer alguma coisa? Nunca. Claro que não. Você vai. Mas mãe, e não é uma questão de autoritarismo. É porque a lógica era o seguinte, você se organiza nas suas coisas, aquilo que não é perigoso. Mas não tem o que fazer. Valer. Exato, né? Mas mãe, não tem nada para fazer. Invente. Tem uma louça aqui. Isso. Uma louça pra lavar, tem o terreno pra carpir. Essa atuação de concierge em que você tem que fazer uma programação, né, de final de semana para a criança ir em tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica o quê? Entediada. Esse debate a gente teve até, gente. Daí eu temos um podcast que chama Grande Fúria do Mundo, né? Não.
O meu também não, porque o meu era atleta desde os 6 anos. Então a nossa vida era correr de campeonato em campeonato, de cidade em cidade. Então a gente não tinha esse problema. A gente já era o concierge. A questão é que a gente teve essa discussão lá no A Grande Fúria do Mundo, que é o podcast que Tá a no gente tem YouTube? juntos. Tá. Tá no Então, YouTube, A Grande Fúria do Tá em Mundo. Spotify, todos os todas as locadores. plataformas. Por causa da música do Legião? É, isso. Ah, cara, faz Explica a aqui. Grande Fúria do Mundo. Muito Pais e bom. Filhos. Muito bom esse... Muito bom. E não é que fazendo do jeito que ele fez, ou que as gerações anteriores fizeram, criaram adultos funcionais perfeitos, assim, né? Os adultos de hoje em dia não são livres de problemas, sem traumas, sem... Essa sociedade que a gente vê hoje funcionando não quer dizer que vocês fizeram um excelente trabalho, Mas diferente do que a inventou o gente mundo faz. digital. Né? Todo mundo que inventou tá com 60, 70. Eu acho que em Ou alguma... seja, mais uma culpa aí pra vocês carregarem. Eu acho que essa geração, em algumas Vocês estão coisas... inventando inteligência artificial que vai liquidar a humanidade. Em algumas coisas eles são até melhores do que Então, eu também nós acho. fomos, Eu do acho que nós assim, somos. o esforço que a gente faz hoje como pais, com muito mais informação que a gente tem também no mundo digital, né? Em parte é pra gente virar concierge dos nossos filhos naqueles momentos, pra gente tentar criar um adulto que seja mais preparado de certa forma, assim. Ou seja, os seus pais, você não tinha a informação que eu tenho pra me criar, né? Seus pais muito menos. A gente faz o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Talvez já tenha ouvido uma frase que é: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Não sei quem é o autor, mas é um cara... Outro dia eu vi famoso aí. uma blogueira falar uma coisa que isso me preocupa, sabe? Me preocupa com relação à identidade das pessoas, tá um pouco relacionada à comparação. Mas ela falou assim, ó: eu já não sei mais se eu vou no lugar porque eu quero ir ou porque eu quero postar. Nossa, E aí a gente fica pensando nisso, né? Ah, não, então eu vou decidir nesse lugar porque é mais instagramável. Eu vou comer isso aqui porque eu tenho que postar que eu tô comendo isso aqui. E isso rola, gente. Mas isso vai pro Rola relacionamento também, né? Com certeza, vai pra tudo. Por isso que a Será que comida é bom eu ficar japonesa, ela teve uma elevação no consumo, porque é uma Pode comida ser, que você come ela fria. é linda. É bonito, né? Fica demorando. Claro, E é super instagramável, né? muito. Eu- É colorida. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, Pô, o eu tenho caminho sonho de português fazer agora. Fez agora. Fiz agora. Fez o completo? Não, fiz Não. o de Portugal, saindo do Porto, que é onde meu pai tinha uma palestra, eu faço a abertura da palestra e eu saí andando. Tem uma rota que é o caminho português da costa, né? Sim. Fiz em 11 dias, 280 quilômetros e fiz com uma ideia de compartilhar. É parte do meu trabalho, assim, a gente tem essa desculpa, né? É o nosso trabalho, né? Postar. Eu vivo hoje do digital, assim, a gente falou das várias partes ruins do mundo digital, eu sou um otimista. Até minha mulher eu conheci no Tinder. É mesmo? Então eu gosto muito do E mundo persistiu. digital. E ainda é minha mulher, né? Mas eu postei muito, né? Compartilhei do caminho, assim... Tive meus momentos de inflexão, tive meus momentos de reflexão, assim, sozinho, comigo mesmo, andando, só que também ali, 30 minutos do meu dia é dedicado a produzir para as redes sociais. Fiz vídeo pro YouTube, fiz várias coisas. E aí veio nas redes sociais... Pergunte ao peregrino. Veio para as redes sociais o sommelier de Caminho de Compostela, né? Quando eu fiz, eu não me preocupei em postar nada. Eu estava vivendo ali um momento, estava preocupado por isso. Daí eu fico pensando... Legal, foi sua experiência, mas assim... pra você, né? Existe um tipo de hater que é aquele que vai te criticar independente do que você faça, Claro. assim, né? Então, assim, você faz o caminho de Compostela, não, mas eu deveria ter feito desse jeito, deveria ter feito aquilo. A rede social te coloca em contato com essas opiniões que podem, quando você é muito jovem, quando você não tem segurança do que você está fazendo, podem te prejudicar muito. Mas quando você tem já certeza do que você está fazendo, também podem te incentivar. Eu sou incentivado por esse tipo de hater. Assim, Desafiado. Desafiado. Eu gosto de incomodar, né? Eu gosto de, ao estar lá fazendo o caminho e postar, eu gostava de perguntar e tal. E aí eu gravava respondendo, galera sommelier de Caminho de Compostela, né? Eu fiz também com um negócio que era que eu descobri lá, que é o back transfer, né? De você mandar? Eu fiquei em bons hotéis no caminho, assim, né? E eu tinha uma mala Você não pesada. teve bolha no pé? Tive, mas tranquilo. Assim, de boa. Não, dá pra fazer do jeito Teve amigo meu que ficou na carne viva Cara, o pé. dá Porque pra escolheu errado. Se você escolhe errado o Mas calçado... o peregrino tem de sofrer. Faz Quem não parte. quer sofrer é o turista.
Eu, O peregrino, se chover, se tiver frio, Exato. se tiver bolha, é assim que a alma dele fica salva. Mas o que acontece é que você pode fazer o caminho de Compostela do jeito que você quiser, que fizer mais sentido pra você. Pra mim, foi uma coisa de... Eu tinha eventos em 2 datas diferentes e eu tinha um tempo pra Mas fazer. foi uma busca espiritual Eu aproveitei. também ou não? Foi também, mas dentro de um De uma conforto. experiência. Meus amigos falaram que eu fiz o caminho de Compost Nutella. Que é o- Maravilhoso! que aí mandava a mala pesada todo dia. Eu saía do hotel, chegava no outro, dormia bem, comia bem, tomava vinho. Então era... Não. É outro... Eu já isso aí, perguntei, cara. Pedro, Mas e os fazia restaurantes caminhada, no Mas fiz caminho? a caminhada. Os Comi restaurantes bem, no caminho são dormi- bons? São ótimos, cara. Em Portugal é maravilhoso. Qualquer lugar que você para pra comer é excelente. A grande assim, vantagem, maravilhoso. se eu hoje tivesse filhos pequenos, a grande vantagem que eu teria é que se eu tivesse um filho adolescente, eu saberia tudo que ele está fazendo. Onde ele está, com quem ele está. Eu posso localizá-lo usando os tags todos que existem. Lembra como e era antes? isso não era com vocês quando crianças. Não tinha não celular. foi comigo. Depende. Era telefone Depende, fixo. depende. Nossa. Você saía e ficava o dia inteiro fora, e aí? Uma rede social morre quando seu tio entra nela. Quando seu pai entra nela. Então, assim, o Facebook morreu pra mim quando ele entrou, né? Quando minha mãe entrou, que ficava comentando minhas fotos. Aí aquilo perde a graça. Olha, meu bebê cresceu. Exato. Minha tia, né? Aquela tia do interior tá lá no Facebook. Aí a gente foi pro Instagram. A minha geração... E a Da avó, a minha avó está no Instagram e Tá no todo mundo no Facebook. Instagram Então, agora. mas o mais jovem busca outros caminhos. Agora foi pro TikTok, né? o mais novo, né? TikTok, entre outras coisas. Alguns ainda estão no Snapchat. E a rede social morre quando a supervisão chega.